TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando o nosso programa maravilhoso de páginas da Bíblia. E nós estamos aqui muito felizes por dentro dessa proposta de conhecermos o Pentateuco. Nós já estamos no terceiro livro, que é exatamente o livro do Levítico. O nosso programa anterior, quem não teve oportunidade de assistir, procure ou nas nossas repetições programadas pela TV Imaculada ou pelo YouTube, porque foi maravilhoso. O programa foi descrever apenas como veio o livro do Levítico, por que ele ser o terceiro livro, o que era a visão na época para se estabelecer a necessidade dessa escrita totalmente voltada mais para os sacerdotes. E nós estamos hoje, então, entrando mais propriamente dentro do que está escrito na Bíblia, explorando agora o primeiro capítulo do livro do Levítico. Quem tiver com sua Bíblia já pode ir abrindo, que nós vamos contar hoje aqui com a explanação de nossos mestres, Diácono José Carlos, a quem agradeço a presença. Tamo junto. Padre Carlos, a quem também agradeço. Olá, gente. Sem nossos professores, a gente acaba fazendo uma confusão, mas eles estão justamente aqui, né, Padre? Para clarear e não ficar confuso. É a tentativa. Uma tentativa e tem ajudado muito, né, Diácono? Tem um artista famoso que dizia, eu vim para confundir e não para explicar. Aqui é o contrário. A gente Exatamente. quer explicar e não confundir. Exatamente. Então, vocês vão encontrar aí, logo que a gente abre o livro do Levítico, vai estar escrito ritual e sacrifícios. E eu quero já começar entendendo essa nomenclatura. O que quer dizer, qual a intenção, qual o objetivo do sacrifício? Vou pedir ajuda aqui para Padre Carlos. Essa palavra sacrifício é uma palavra do latim. Ofício, né, é o fazer. E sacrum é o sagrado. Então, sacrifício quer dizer tornar alguma coisa sagrada, que também é basicamente o mesmo significado de outra palavra que nós vamos encontrar ou encontramos muitas vezes na religião, na fé, que é consagrar. A mesma coisa, é tornar algo sagrado, é santificar alguma coisa. Então, quando se fala de sacrifícios, é o quê? É tomar algo, digamos assim, né, do mundo, aproximar de Deus, consagrar a Deus, fazer aquilo sagrado como uma oferenda agradável a Deus. Então, alguma coisa que é do meu dia a dia normal, digamos assim, né, mundano, entre aspas, eu separo, aproximo, ofereço a Deus, e isso, na aproximação a Deus, é o fazer sagrado. Então, só um instantinho para entender mais ou aprofundar ou cutucar um pouco mais. Essa ideia, então, de fazer o altar dos sacrifícios em um monte, em um local elevado, já tentava aproximar de Deus aquela oferenda. Exatamente. A montanha, o lugar alto, é exatamente isso, né? Eu saio do mundo, digamos assim, entre aspas, subo para próximo de Deus. Certo. Então, os lugares de culto geralmente eram, né, lugares elevados. altos. Muitas vezes, não só então para os judeus, mas estamos falando de todos os povos, né? Você tem alguma, se a gente se recorda, por exemplo, da cidade de Atenas, a Acrópole, a cidade alta, lá que se encontravam os principais templos. Nessa ideia exatamente do que? Deus é em cima, né? É céu, é alto, é superior.
Então essa ideia do elevar também Tá. faz parte disso, de aproximar de Deus. Uhum. Então, quando falamos, então essa palavra aqui vai aparecer, né? E nós também utilizamos muitas vezes a palavra sacrifício, é esse o conceito, né? Consagrar, entregar alguma coisa do mundo ou do meu para pertencer agora à esfera de Deus. Sai da esfera do mundo para pertencer à esfera de Deus. E o que se sacrifica? Alguma coisa que tenha valor, né? Evidentemente, se eu vou oferecer para Deus alguma coisa, não é o que sobra, é o melhor. Certo. Isso vale para o dízimo. Né? Então, a dinâmica é esta que nós estamos falando aqui para a gente. Por isso que no português, no nosso uso atual, quando a gente fala sacrifício, a gente entende o quê? Alguma coisa ruim, vamos dizer assim, alguma coisa que me custa. Por quê? Porque é algo que tem valor para mim e que eu vou renunciar aquilo para oferecer a outro, a Deus Certo. ou ao irmão, né? No caso nosso aqui, do amar a Deus e amar ao próximo. Daí, sacrifício tem essa outra conotação mais comum na nossa linguagem do dia a dia, quer dizer que é uma coisa difícil. Eu estou realmente me desapegando, digamos assim, né? Ou tendo que renunciar a alguma coisa importante em vista de outra maior. E isso tem a ver também com essa questão dos sacrifícios a Deus. A consideração da nossa fé, desde o relato da criação, é o quê? Deus é o Criador de todas as coisas, né? De todo o universo, de tudo que existe na face da terra, que foi criado para o nosso bem, né? Porque Deus não precisava nada disso. Então Ele faz todo o universo, cria todas as criaturas, os 7 dias, tal, criando o universo e enchendo a terra de todos os bens, né, para o ser humano poder então ali viver e desfrutar. Então o sacrifício é o quê? Eu vou pegar um bem, alguma coisa que tem valor para mim, para quê? Para oferecer a Deus, que Ele é o Criador de todos os bens, e mais ainda, Ele é o bem supremo. Né? É a fonte, Ele é o bem em si mesmo, fonte de todos os outros bens através da criação. Então, eu estou com esse ato, em primeiro lugar, de oferecer a Deus um sacrifício, um bem. Eu estou reconhecendo, em primeiro lugar, que isso é um dom de Deus. Né? E digamos assim, é um reconhecimento, é uma ação de graças. Daí que vem isso, né? Dar graças, eu recebi, eu estou reconhecendo o que recebo, vou consagrar a Deus, devolver uma parte, digamos assim, em ação de graças, em agradecimento. Esse é o primeiro sentido dos sacrifícios. E é o primeiro tipo de sacrifício que a gente vai ver também, que se chama holocausto. Daqui a pouco a gente vai explicitar um pouco mais essa questão. Então, com um sacrifício, eu pego uma coisa de valor minha, pessoal, não só material, a gente faz os sacrifícios espirituais também, né? Alguma coisa que para mim é cara, tem valor, ofereço ao Senhor como reconhecimento de que Ele é a fonte de todo bem e como ação de graças esse sacrifício. São dois sentidos, mas não para por aí, né? Os sacrifícios em geral, nós conhecemos, ainda tem o sentido de... Então, o reconhecimento de Deus como Criador, a gente traduz hoje em dia, podemos traduzir hoje em dia por louvor. Tá. O oferecer alguma coisa em ação de graças é outro tipo, então, de oração e de sacrifício que nós fazemos. Depois tem outro tipo de sacrifício e de oração, que é aquela do pedir, né? Pedir para mim ou pedir para outro, que daí a gente vai chamar de intercessão. Certo. O sacrifício também tem esse sentido, daí a gente falou no programa anterior alguma coisa a respeito de promessas, que já tentamos fazer ver que Deus não faz barganha, né? Repetindo, só para quem não viu o programa anterior, mas muitas vezes o oferecer um sacrifício não é somente um reconhecimento, não é somente um agradecimento, mas é um pedido.
Então, nesse sentido que acaba tendo de barganha. Eu vou oferecer alguma coisa para ver se eu consigo ganhando outras. Né? Isso é um sentido geral nas religiões. Tá. Né? Todas as religiões antigas, pelo menos, tinham o sacrifício. Né? Então, pedir novos benefícios. Sacrifício ou oração de petição, né? Seria a palavra mais chique para falar sobre isso daí. Uma outra coisa que visam os sacrifícios, as ofertas ao Senhor, sem descartar as anteriores, né? É expressar arrependimento e, ao mesmo tempo, suplicar a reconciliação. Então, seria a penitência. Então, os sacrifícios, aí vai entrar o Yom Kippur, né, uma legislação muito importante aqui, e outros, não só isso, em que o sacrifício é oferecido pelo perdão dos pecados. Aí já entra Jesus, o sacrifício de Jesus é para a remissão dos pecados, né? Vem daí esse entendimento todo. Então, expressar arrependimento, saber que, por exemplo, né, não respeitei a Deus, que é o doador de todas as coisas, não respeitei a casa comum, né, estou destruindo a criação de Deus. Caio em mim, né, cai a ficha, me arrependo. Um sacrifício pode ter esse sentido, oferto a Deus alguma coisa como sentido de arrependimento e, consequentemente, de reconciliação. E muitas vezes também o sacrifício é simplesmente um testemunho de fidelidade. Então, na hora que nós nos deparamos aqui com uma série de possíveis tipos e oferendas a Deus, cumprir aparece como um pedido de Deus, um pedido sagrado, mas a gente tem que saber, Deus não precisa de nada de nós, né? Mas é também da parte do homem uma expressão de fidelidade, ou seja, está estabelecido na lei, na aliança, um sacrifício, não te apresentarás ao Senhor de mãos vazias. Eu sei que não vai chegar lá a Deus, mas vai chegar aonde Deus quer que chegue. Então, é uma expressão de obediência, de fidelidade também, né? Então, os sacrifícios têm todo esse conjunto, né, de significado. Mas o básico é isso. É sair de mim, ou sair do mundo, para oferecer, entregar ao Senhor nessas diversas formas. Diácono, quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Eu queria acrescentar o seguinte, né? Quando a gente lê o livro do Levítico de forma superficial, dá vontade de pular para frente, né? Mas aí, sobretudo agora nesse capítulo que nós estamos estudando, nós temos a questão do sacrifício. Mais para frente nós vamos ver a questão do culto também, a organização do culto, a ordenação. Mas, então, basicamente nós vamos ver o sacrifício de holocausto, que holocausto é uma palavra grega, então, que significa queimar inteiro. Então, aquele sacrifício é todo oferecido ao Senhor, todo. Não sobra nada para o sacerdote, nem para a família dele. Não fica nada para o templo. Nem para o fiel. Nem para o fiel. É oferecido inteiro para o Senhor. Holocausto significa queimar por inteiro. Daí o nome holocausto, em referência ao que aconteceu na Alemanha. Na Alemanha, que se queimava inteiramente os judeus. Isso. Eles eram oferecidos inteiramente no crematório, né? Pois bem, mas nós vamos ver a questão do sacrifício vegetal, oferecer uma flor de farinha, né? O sacrifício de comunhão, né, com Deus e os sacrifícios que o padre já falou pelo pecado ou em reparação, né? E também, uma coisa interessante, o padre falou, sacrifício de agradecimento, ação de graças, né? Depois nós vamos ver a questão do sacerdote, mas assim, para quem está assistindo, a prefiguração que o Levítico faz do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo e do sacerdócio atual. Então, aqui eu gostaria de lembrar que tudo isso entra como um tipo, uma prefiguração do santo sacrifício da missa. Por quê?
a missa é esse sacrifício completo, que engloba, inclusive, a ação de graças. Eucaristia, palavra grega, que significa justamente ação de graças. Sacrifício de ação de graças. Mas tinha o banquete também, quando não era holocausto, depois o sacerdote com sua família se banqueteava também. E a missa tem a dimensão do banquete, não é apenas o sacrifício. Então a gente vê que tudo isso é a pedagogia de Deus, já preparando na antiga aliança, preparando a nova e eterna aliança. E é essa teologia própria do sacrifício, e que na nova aliança a Santa Missa engloba todas essas prefigurações. Muito antes bem. de seguir à frente, se me então, permite, Ana, Isso. uma última coisa aqui, e aí entra referência a Jesus bastante fortemente mais uma vez. Nós estamos dizendo, sacrifício é tomar algo que tem valor para você e oferecer para Deus, né? Nesses sentidos que colocamos aqui. E qual seria o sacrifício maior de todos que se poderia oferecer a Deus? Interrogação. Qual seria? Oferecer-se a si mesmo. Sacrifício Então da não é própria vida. algo que eu tomo do que é meu, do que tem valor, mas sou eu como o sacrifício. Daí entra outra vez Nosso a Senhor. pessoa de Jesus como cordeiro imolado em holocausto para o Senhor, e a palavra que ele nos ensinou se aplica a ele primeiramente, mas a nós também. Não há maior amor do que dar a vida pelo seu irmão, né? Então esse seria o grande, o maior sacrifício. Não é alguma coisa, mas eu. O né? ideal Como de sacrifício, né? sacrifício. Muito bem. Então, já começando então o nosso estudo, nós vamos agora exatamente no capítulo 1, começar o livro do Levítico, uma vez feito todo esse preâmbulo e entendimentos, fazer a leitura de todo esse capítulo 1, que é curtinho, são 16 versículos, e aqui vai estar escrito que Yahvé chamou Moisés e da tenda da reunião falou-lhe, dizendo: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando um de vós apresentar uma oferenda a Yahvé, podereis fazer essa oferenda com animal grande ou pequeno. Se a sua oferenda consistir em holocausto de animal grande, oferecerá um macho sem defeito. Oferecê-lo-á à entrada da tenda da reunião para que seja aceito perante Yahvé. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e esta será aceita para que se faça por ele o rito de expiação. Em seguida, imolará o novilho diante de Yahvé e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles o derramarão por todos os lados sobre o altar que se encontra à entrada da tenda da reunião. Em seguida, esfolará a vítima e a dividirá em quartos. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. Depois os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor a Yahvé. Se a sua oferenda consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito, oferecido em holocaustos, então oferecerá um macho sem defeito, imolá-lo-á sobre o lado norte do altar, diante de Yahvé, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue por cima e ao redor do altar. Depois ele a dividirá em quartos e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as entranhas com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Este holocausto será uma oferenda queimada em agradável odor a Yahvé. Se a sua oferenda a Yahvé consistir em holocausto de ave, oferecerá uma rola ou um pombinho. O sacerdote a oferecerá sobre o altar e, apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar. E fará o seu sangue correr sobre a parede do altar.
Tirar-lhe-á, então, o papo e as penas, lançá-lo-á ao lado oriente do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá o animal em 2 metades, uma asa de cada lado, mas sem as separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha posta sobre o fogo. Este holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor a Yahvé. Então, aqui a gente vê exatamente o ritual, porque não poderia cortar, queimar, arrancar pena de animal se fosse ave, né? Ou tirar o couro de animal se fosse um quadrúpede, no caso um bovino ou ovino, né? Agora, esse excesso de detalhes devia-se a fatos de anteriormente não terem oferecido exatamente o que era prometido, ou por alguma outra razão, a gente não sabe o transcorrer da história, né, que levou a tanto detalhe nessa questão da vítima, como deveria ser colocada no altar e como ela seria sacrificada, né? Olha, nesse sentido específico que você está perguntando, eu não saberia dar uma resposta se havia alguma outra prática anterior que foi corrigida. Eu vou ficar devendo. Mas não sei se o diácono sabe. Bom, há uma, assim, a gente vê que na questão do sacrifício há uma clara evolução, né? Que já lá na criação, Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus, né? Caim vegetais, Abel ofereceu sacrifício de animais, um foi aceito, o outro não foi aceito. Depois nós vemos Abraão que oferece a Melquisedeque, ou melhor, Melquisedeque, o sacerdote, oferece sacrifícios de pão e vinho, que nós vamos ver aqui na sequência, os sacrifícios vegetais. Né? Então, parece que há assim uma evolução. As outras civilizações também ofereciam sacrifícios de animais, enfim, né? Mas aqui parece que há uma evolução, justamente porque se trata da identidade do povo judeu no pós-exílio. Então, fazendo essa ligação com o Êxodo, até a lenha é colocada em ordem sobre o altar, não é de qualquer maneira, não, tinha uma maneira certa, né, uma maneira certa. É uma ritualização da oferenda. Exato. Né? Cada detalhe quer expressar algum tipo de capricho, vamos dizer assim. Um capricho com a coisa sagrada. De início, qualquer um podia fazer o sacrifício, lá no começo. Aí depois da volta do desterro, foi se clericalizando, né, vamos dizer assim, e aí só o sacerdote podia ser esse sacrificador, ou a pessoa que oferecia esse sagrado ofício a Deus. Então eu diria assim, respondendo, que há uma espécie de evolução na liturgia desse sacrifício. Uma coisa que assim eu chamo a atenção e acho que vai aparecer mais para frente para outros sacrifícios ainda, os outros tipos de sacrifícios, é a questão do sangue. Tá. Nós percebemos aqui, embora não explicite, que o sangue é oferecido separadamente do resto da vítima. Então nós sabemos bem que o sangue é considerado a vida, né? Onde está a vida, junto com o respiro também, né? O alento. Então vai aparecer lá na frente, quando falar dos alimentos, né? Que não se deve nunca consumir animais com sangue. Daí o kosher, né? O que respeitam tanto os judeus quanto também os muçulmanos até hoje. Então aqui a gente nota que primeiro se degola, aí esvai todo o sangue vai ser oferecido, no caso do holocausto ali, né, aspergido sobre todo o altar, derramado sobre todo o altar, depois, né, as outras partes da vítima. Aqui no caso dos animais grandes, que seria basicamente o touro, né, que é masculino, ou novilho, como diz aí, basicamente se vai esquartejar, porque é grande o animal, os outros não, a ave sim se parte ao meio, e vai ainda
Esfolar. Aqui diz esfolar, aquilo que você colocou. Eu entendo esfolar como tirar o couro. Tirar o couro. Mas vai ser oferecido também o couro, não vai ficar de fora. Mas primeiro tiraria o couro, o esfolar, do animal grande, não dos pequenos. E vai As ser entranhas. oferecido ainda. As entranhas e as patas sejam lavadas. Gado grande e gado pequeno. Não sei com certeza, eu coloco aqui como mais uma vez um capricho no sentido do que a pata normalmente vai estar com alguma sujeira, né? As entranhas de alguma forma seriam consideradas também de alguma forma sujas, talvez até pelas fezes, né, que estão dentro Isso, delas, é. talvez, tá? Isso eu estou falando meio da minha intuição. E então lavadas antes de ser oferecidas. Então tudo é uma questão de um capricho naquilo que está se fazendo aí, fazer da melhor maneira possível, mas já foi colocado esse primeiro tipo de sacrifício chamado holocausto, porque tudo é queimado para Deus. Muito bem. Vamos a um pequenininho intervalo? Mas nós já voltamos, tem muita coisa para a gente entender sobre isso. Voltamos, estamos entrando no primeiro capítulo do livro do Levítico. Estudamos, portanto, no capítulo anterior, do nosso programa anterior, uma introdução muito interessante sobre o que vai abordar e o porquê, da onde veio e qual a finalidade desse livro. Portanto, busquemos para que a gente possa ter já desde agora esses conceitos para nós entendermos sempre mais a história que nós estamos aqui buscando, né, entender. Mas estamos falando, portanto, de holocaustos. E aqui fala-se das várias exigências que o templo vai impor diante das oferendas. E aqui vai falar que animais de 4 patas, os animais grandes, de grande porte, que são os bovinos e caprinos, né? Caprino já é o miúdo. Já é o miúdo, é o menor. É o segundo tipo, isso. E as aves, né? Eu pergunto aqui, padre, na verdade, nós entendemos que quem oferece o sacrifício, oferece como um sinal, uma concretização do arrependimento de seus pecados. Ou ação de graças. Ou ação de graças, mas demonstra sempre o arrependimento do pecador ali atrás, né? Será que o tamanho da oferenda não tem a ver com o tamanho do pecado que eu cometi? Veja Eu bem. sei que tem a ver com as posses. As posses, exatamente. Mas será que inconscientemente também não está embutido aí de quem ou por parte de quem oferenda também? Nós vamos ver os sacrifícios de pedido de perdão, né? Mais para frente é possível que apareça essa distinção. Aqui não aparece essa distinção. Aqui e nem explicita que o holocausto seja pelo perdão, pela penitência. O holocausto é sempre uma expressão, em primeiro lugar, como diz aqui, uma oferenda agradável a Deus. Ou seja, o sentido principal do holocausto é sempre ação de graças. E ainda vai colocar no finalzinho, deixa eu ver aqui se eu encontro perdão. Questão da ave que você está buscando? No versículo 9, por exemplo, né, quando termina o gado grande, isso. É um holocausto, oblação de aroma que, aí diz agradável a Deus, a tradução que você leu, aqui diz outra tradução que aplaca agradável o Senhor. Odor, Agradável odor, então aqui a oblação de aroma, mas aqui a tradução que é mais ao pé da letra, creio eu, diz uma oblação de aroma que aplaca o Senhor. É para agradar. Aplacar quer dizer o quê? Acalmar. Deixa eu afastar a ira, né? Acalmar também. Então, pode ter um pouquinho desse sentido do pecado? Pode, mas o principal, então aí a outra tradução nos coloca isso, é que é agradável ao Senhor, ou seja, é muito mais de ação de graças do que outra coisa. Então, fazendo essa ressalva, quando a gente chegar nos outros sacrifícios, né, pelo pecado e tal, deve aparecer nesse sentido que você colocou, então, alguma coisa.
E agora o outro sentido, sim, né, que tem a ver com as posses. Isso aqui é interessante, porque realmente, né, tem aqueles que têm gado grande, tem aqueles que só têm um gado miúdo, tem aqueles que não têm gado nenhum. Então vão ser as aves, né, que se criava mais lá no quintal de casa ou se podia apanhar com mais facilidade. Aí veio o meu segundo questionamento, que eu queria saber por que não colocaram uma galinha aqui também para ser oferecida. Por que fala-se apenas em rola e pombinho? Né? Porque você sai de um extremo de um animal, né, que é um boi, até hoje tem grande passa valor, pelo né? médio, não é? E de repente a gente acaba no pombinho. Tá certo que a intenção era favorecer os menos favorecidos, os mais pobres, mais simples. Tanto é que Nossa Senhora e São José vão oferecer os pombinhos, né? Isso. Mas não sei, eu acho que esses animais penosos já existiam todos naquela época, né? Então, mas é uma boa questão que nós vamos ter assim que pesquisar, a questão das galinhas, porque já existia no tempo de Nosso Senhor. Ele cita aquela parábola que ele desejava com uma galinha colocar Jerusalém debaixo de suas asas, né? E tem o episódio também de São Pedro, que quando o galo, ele nega canta. Jesus 3 vezes, aí o galo canta. Isso. Então quer dizer, se há galo, há galinha. Né? Mas não sei por que não entra, né? É um tema para a gente pesquisar, por que galinha não entra nesse sacrifício, né? Ou se está implícito, se é uma questão de tradução, aí temos que pesquisar mesmo. Bom, nós estamos vendo que aqui, na verdade, essa ideia do sacrifício, do holocausto, começa lá ainda com o povo no deserto, né? O povo fez aquela oferenda daquele bezerro de ouro e eles caíram em pecado, eles foram chamados a atenção e uma das consequências disso tudo foi Moisés sair do acampamento e criar um acampamento, uma tenda específica para consagrar a Deus, onde colocaria as tábuas da lei e onde ali era o local sagrado. Não mais agora no meio de todo o povo. Então, acredito que essa questão de lavar as patas dos animais é porque realmente era areia, era a terra, né? O altar acabava de certo virando uma bagunça, o animal então na hora de ser sacrificado podia defecar em cima do altar, virava aquela confusão. Então, para que se mantivesse a limpidez, a dignidade do altar, e né? do sacrifício Exige próprio essas também. questões desses detalhes que até hoje trazemos conosco, a dignidade do altar, sempre as alfaias muito bem lavadas, brancas, passadas, né? Nada com cara de poeira, de amassado. Isso tudo realmente nós trazemos até hoje como local ideal para o sacrifício do cordeiro ideal, perfeito, único, que é o Senhor Jesus, né? Mais alguma coisa, sim, padre? Um pequeno detalhe que aparece nos dois aí, o gado grande e o gado miúdo, também é uma coisa meio que de intuição, não de um conhecimento específico do significado, é que na hora, né, que trazia o animal diante do sacerdote que ia proceder então ao sacrifício, se colocava a mão Sim. na cabeça, né? É. Alguns interpretam um pouco nesse sentido que você colocou antes do pecado, ou seja, seria um pouco, né? Eu estou transferindo para a vítima, né? A culpa Isso. a ser espiada, mas também pode ser um significado, como a gente usa hoje em dia, especialmente com crianças, né? De um carinho ou de uma bênção. Apacentar. Pode ter também um sentido mais positivo, né? Tá. Você está fazendo um gesto ali de colocar também um pouco do seu carinho, quem sabe do seu amor que vai ser oferecido a Javé. Então, fica em dúvida do gesto, do significado específico do gesto, mas os dois são bonitos. E os dois são aceitáveis, né? Sim. Porque vai depender muito de a condição de quem oferta. Também. O coração de quem oferta, né? Às vezes a pessoa está ali, deixa eu cumprir esse ritual, porque eu sou obrigado a me manter na comunidade, mas eu não tinha condições de dar esse boi dessa vez, ou eu não queria dar esse boi. Entra muita questão pessoal, né? Diácono, tem mais alguma coisa também para fechar esse assunto? Essa questão também da aceitação. Deus aceita igualmente o sacrifício do pobre
como aceita igualmente o sacrifício do rico, né? E essa questão da variação dos animais grandes, os animais médios e as aves, é por conta da situação financeira realmente dos oferentes. E as aves, elas entram sobretudo nesse contexto do autor sacerdotal, que é a volta do desterro, em que a miséria era grande, né? A pobreza era muito grande. E então se abriu para que oferecesse a rola e o pombinho, devido a essa pobreza que veio junto com a volta daqueles que estavam escravizados, que estavam exilados. Uhum. Bom, muito bem. Nós vamos agora nos próximos capítulos já entrar na questão das oblações. Vão ser algumas diferenças, né, padre, dessas Outro tipo oferendas, de sacrifício. dessas oferendas, não mais com esse conceito aqui. Mas eu penso também que aí lá na frente nós vamos ter que avaliar isso aí, o que cabe, o que não cabe. Que também isso vai passar por um processo de observação e de vivência daquilo que se percebia nesses atos de oferenda. Penso que aqui no começo, a obrigatoriedade de que toda vítima fosse queimada em sua totalidade é para que não se tirasse nenhum proveito ou dissesse assim, ofereci, tá, me livrei desse pecado por 1 ano, vamos dizer assim, né? Já tenho em garantia 1 ano pela frente. Mas, quem sabe, a hora que ele tiver acabado, eu vou tirar esse pedaço de alcatra que está aqui tão bonita. Sim, E trazer para minha família, eu vou degustar, até porque eu estou lendo aqui, padre, que junto com a oferenda oferecia-se também sal. Então, na verdade, a gente vai ver que essa questão de deixa queimar tudo ao Senhor para que suba toda a fumaça daquilo que ofertas, passa a ser como que um detalhe para dizer, peraí, você ofereceu e está levando um pedaço? Você tá, que vai ser permitido também nos sim, sacrifícios de comunhão. Outro tipo de sacrifício. Esse sacrifício, o que ele coloca, aparece em primeiro lugar de todos, porque é o sacrifício, digamos assim, mais generoso. Uhum. Eu não vou ficar com nada daquilo, né, que eu estou doando. Exatamente. No caso da vítima, eu estou dando o todo. Né? E nisso que você coloca, nós falamos do sangue, agora me vem outra coisa para a gente dizer, também sempre explicita a cabeça e a gordura. Isso. A gordura é um sinal do quê? De riqueza. Só é gordo, obeso e do sabor. E come bastante ou come mal, do paladar, né? Da gula, do prazer. Também do odor. Né? O que é gostoso do churrasco, no começo pelo menos, né? É a gordurinha. É o cheiro da gordura queimando, né? E o pessoal gosta muito de carne gorda porque tem um sabor mais especial. E isso também se reflete aqui, destacar, né, que a gordura também é oferecida, porque exatamente a gordura é um sinal de riqueza. Isso. Porque só vai ter gordura tanto a pessoa como a vítima que come bem. E se que come foi bem criada. Foi bem criado, etc. e tal, né? Então é também a gordura é algo valioso nesse sentido. É uma riqueza, é um símbolo de riqueza. E o odor, né? Porque no caso do nosso churrasco, você passa, o vizinho faz um churrasco, a gente quer ir lá, né? Por conta do odor da queima da gordura. Vamos ver o 2? Muito bem. Podemos entrar no 2, padre? Tem tempo? Então vamos em frente. Então tá. O capítulo 2, a gente entrando já na questão da segunda tipo de oferenda, que vai ser a oblação, né? Eu posso ler até, nós estamos no capítulo 1, até o final também, padre? O senhor acha conveniente? Sim, podemos ler tudo. Vamos então para a gente entender as diferenças. Se alguém oferecer a Yahvé uma oblação, a sua oferenda consistirá em flor de farinha, sobre a qual derramará azeite e colocará incenso. E a trará aos filhos de Araão, os sacerdotes. Tomará dela um punhado de flor de farinha e de azeite, todo o incenso, e o sacerdote os queimará sobre o altar como memorial, oferenda queimada de agradável odor a Yahvé. A parte restante da oblação pertencerá a Arão e a seus filhos, parte santíssima dos manjares de Yahvé. Quando ofereceres uma oblação de massa cozida no forno, a flor de farinha será preparada em bolos ázimos amassados com azeite ou em fogaças ázimas untadas com azeite. Se a tua oferenda for uma oblação cozida na assadeira, a flor de farinha amassada com azeite será ázima. Tu a partirás em pedaços
e derramarás azeite em cima. É uma oblação. Se a tua oferenda for uma oblação cozida na panela, a flor de farinha será preparada com azeite. Levarás a Yahvé a oblação que assim for preparada. Será apresentada ao sacerdote que a aproximará do altar. Da oblação, o sacerdote separará o memorial, que queimará no altar como oferenda queimada de agradável odor a Yahvé. A parte restante da oblação pertencerá a Arão e a seus filhos, parte santíssima dos manjares de Yahvé. Nenhuma das oblações que ofereceres a Yahvé será preparada com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel como oferenda queimada a Yahvé. Podereis oferecê-los a Yahvé como oferenda das primícias, mas não os colocareis sobre o altar como perfume de agradável odor. Salgarás toda a oferenda que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oblação o sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferenda de sal a teu Deus. Se ofereceres a Yahvé uma oblação de primícias, será sob a forma de espigas tostadas ao fogo ou de pão cozido com grãos moídos, que farás esta oblação de primícias. Sobre ela apresentarás azeite e lhe porás incenso, pois é uma oblação. E o sacerdote queimará memorial com uma parte do pão e do azeite, com todo o incenso, como oferenda queimada a Yahvé. A gente vai ver aqui que as oferendas, então, vegetais, ela vai ter todo um cuidado também de não queimar o fermento, não queimar o mel, né? E para que isso aí possa ser também algo que denote o cuidado, o apreço, o trato. Como é que a gente pode entender aqui melhor? Tem também a questão do fermento, porque seria uma espécie de contaminação, iria tirar a capacidade natural, iria mudar a natureza, né? Iria contaminar a natureza daquele vegetal oferecido, né? Então, se porventura fosse com fermento, não poderia ser oferecido a Deus. Entretanto, para o sacerdote e para a família poderia oferecer-se sim, né? Nós sabemos a propriedade do fermento, no caso nós utilizamos sempre para deixar mais fofo, né? Ficar mais agradável de comer, mas a gente tem que colocar, talvez, para a compreensão disso que o diácono já colocou, o fermento talvez não seja a palavra talvez seja levedura, que quer dizer o quê? Também se engloba aí o bolor e o fungo. Que é da massa, mas que tem natureza diferente, que é animal também. Não, o fermento é um fungo, no caso, ou químico hoje em dia, né? Claro, mas antigamente era o fermento natural, era sempre o tipo de fungo, mas existe o fungo que é agradável, que você pode comer numa boa, e existe o bolor que vai estragar de fato, vai ser amargo, ou seja, não se come mais. Então, a gente precisa talvez compreender nesse sentido aqui a questão do fermento. A gente lembra lá no Êxodo, saída do Egito, eram pães ázimos, como diz aqui, porque ázimos, no caso, está ligado à questão do início da primavera, das primícias, das primeiras colheitas, primeiros grãos colhidos, onde não havia o fermento natural do cereal anterior. Então, os primeiros pães, eles eram ázimos por natureza, depois, com botar na garrafinha o fermento de batata, tal, vai começando a criar um fermento bom ou ruim, né? Que vai ser depois utilizado para o resto da temporada, enquanto houver grãos. Mas, em suma, né, o principal é o que o diácono aqui já colocou para nós, né? Que o fermento é considerado uma corrupção. Então, não se oferta ao Senhor algo que foi corrompido. Era por isso, então? Basicamente é isso, no final das contas. E tanto que até Jesus, né, vai dizer, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque eu também não saberia como classificar o fermento, seja fungo ou seja... bom ou ruim, né? Se eu iria classificar como vegetal ou como animal, não é outra categoria, fungo, né? É um animal, basicamente. Então, mas aí de certo... Perdão, é um vegetal, basicamente, perdão. Então, mas a questão é essa, da corrupção, né? Então, era considerado alguma coisa corrompida de alguma forma, seja agradável, seja desagradável. Tirou a natureza original daquilo que se oferece. Isso. Enquanto agora, a essência da coisa é o presente ao Senhor,
para aplacar ao Senhor. Nesse Mais sentido, uma vez. é semelhante ao holocausto. Só não é semelhante porque se separa uma parte para o sacerdote e a família do sacerdote. Mas, digamos, o objetivo é esse de um aroma agradável ao Senhor, um aroma que vai agradar a Deus, que vai acalmar Deus na sua ira, né? E tem também o sentido aí de expiação, né? Acalmar a Deus em relação aos nossos pecados. É bastante interessante. Então aqui, diferente dos animais até então, dos sacrifícios do holocausto, você vê que uma parte é tirada para Arão e seus filhos e a sua família, né? Então aí já não são mais holocaustos, são oferendas. E a gente pode dizer também, aqui coloca, primeiramente coloca o cereal cru, a flor de farinha, né, o cereal cru. Depois coloca que pode ser assado em forma de bolos e tortas, né? Ou pode ser ainda cozido. Mas aí vai sempre, de certa maneira, do melhor para o pior. Se entende que a oferenda do cereal em si, mas o melhor, né, do começo da colheita, as primícias. A primícia tem sempre o sentido, é o primeiro que se colhe e o que tem melhor qualidade que vai ser oferecido. Então, mesma coisa que os animais, sem defeitos, sem mancha, etc. Então, é o melhor que se oferece a Deus, é a prioridade, a primícia e é o melhor. Mas tem uma certa sequência também que vai do melhor para o pior, assim, nesse sentido que falamos, o cereal em si, aquilo que é assado, aquilo que é cozido, e o que deve ser separado para os sacerdotes ou não. Né? Bom, Aquilo então que é oferecido entendendo a que o Deus. holocausto sempre, vou passar para o diácono já, só para ver se eu fechei a minha ideia também. O holocausto refere-se à oferenda animal. E a oblação, a oferenda vegetal. Quem oferece a oferenda animal tem obrigação de oferecer também a animal ou um substitui o outro? Não, são finalidades diferentes, né? São de finalidades diferentes. Tá. Né? O holocausto oferece inteiramente, é tudo para Deus, não tem aquela finalidade do sustento do sacerdote e da família, é animal, então são sacrifícios de natureza diferente. Né? Já a oblação tem o caráter memorial, né? Então no sentido inverso do memorial da missa. No memorial do sacrifício da missa é tornar presente o sacrifício da cruz. Recordamos a paixão de Jesus Cristo. Lá não, lá é o contrário, é que Deus se lembre do oferente. Então eu vou oferecer esse holocausto de farinha e etc, para que Deus se lembre de mim, se lembre da minha família. Não é para eu me lembrar é para que Deus se lembre de mim, através desse sacrifício, né, de aroma agradável a Deus. E veja que nenhum nem outro aqui na legislação aparece como obrigação. Eles vão aparecer como alternativas. E aqui a gente deve recordar outra vez o que já foi, se não me engano, colocado neste programa mesmo. Lá no início da criação, do Gênesis, nós tínhamos Caim e Abel. Duas culturas diversas. Um era agricultor, o outro era pastor. E aqui também está refletido isso. Então, eu vou repetir. Não era obrigatório oferecer um ou outro, são alternativas, mais uma vez, de acordo com a posição, digamos assim, né? Posição social e econômica do oferente e também da intenção, como colocou aqui. Então, aqueles que vivem normalmente, né, era assim, aqueles que são criadores de ovelhas e de gado, muitas vezes eles estão pastoreando ou cuidando, né, apacentando numa região mais seca, onde principalmente as cabras se alimentam de qualquer coisa, nem tanto assim as ovelhas ou os bois, né? Enquanto que as terras mais férteis e, ao mesmo tempo, as regiões ao norte, aí entra a Galileia principalmente,
onde chove mais, aí é a agricultura que prevalece. Claro que o animal está ali por perto também, etc. Tá. e tal, né? Não é tão exclusivo assim. Mas alguns são agricultores, outros são pecuaristas, e aí vai a oferenda que ele pode oferecer. Tá. Muito bem. Então eu só queria mais uma Sim. consideração a respeito do sal. Então Sal. o sal ele tinha duas finalidades: ficar mais gostoso para o sacerdote comer, né? Tinha preocupação com o sacerdote, porque lembrando, né, já falamos isso antes, mas os levitas, incluindo aí os sacerdotes, eles não tinham terra, eles sobreviviam do que Era as outras ofertado. tribos ofereciam. Né? Então tem toda uma preocupação com a manutenção. Aí então o sal, ele tem essa finalidade de que a parte do sacerdote seja palatável, seja gostoso, Vai salgar a gosto. mas tem a finalidade também de que o sal, ele conserva. O sal traz aquela pureza e evita a corrupção. Mas como assim evitar a corrupção? Né? Veja bem, evitar que a aliança entre o oferente e Deus seja corrompida, que o oferente também não seja corrompido. Então o sal tem essa finalidade. Na nossa liturgia também, diante daquilo que Jesus disse, sois sal da terra, luz do mundo, eu não sei se o Padre Carlos faz, mas quando eu batizo, realizo um batizado, eu trago um pouco de sal bento e peço para a mãe colocar na boquinha do neném. Isso. E tem esse mesmo sentido de não corromper e de ser sal da terra, luz do mundo. Lá o sentido é que não haja corrupção nessa aliança entre Deus e o oferente. Ok. Nossa, nosso programa rendeu bastante. Nós queremos agradecer a sua assiduidade, a sua persistência em estar conosco, porque quem se mantém acaba conseguindo entender e vai até o cerne da questão, que é o nosso objetivo. Portanto, agradecendo a presença de nossos mestres aqui conosco, agradeço também a todos vocês e dizer que estaremos prontos para o nosso próximo programa e contamos com a sua companhia. Portanto, até lá e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.